Oi, pessoal! Nessa aula de ciências, nós ainda vamos estar falando sobre as plantas. Lembra que a gente estudou o que eram seres vivos? E para a gente saber a classificação dos seres vivos, era preciso saber que eles nascem, crescem, podem ou não se reproduzir e depois envelhecem e morrem. Como a gente está falando das plantas, a gente hoje vai descobrir como é que as plantas se reproduzem, como é que acontece a reprodução das plantas. Para isso, eu preciso que vocês peguem o livro de classe de vocês nas páginas 28 e 29. Lá vai estar falando sobre isso. Eu espero que vocês tenham realizado a leitura com antecedência. Vamos lá? As plantas se reproduzem. Uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reprodução. As plantas podem se reproduzir de diversas maneiras, mas a maioria delas tem flores. Por isso que a gente tem flores hoje aqui no quadro, tá? As flores são os órgãos de reprodução responsáveis pela reprodução da maioria das plantas. Em geral, elas têm pétalas coloridas e são perfumadas e produzem o néctar, o que atrai os animais. Néctar é o líquido açucarado produzido pelas flores. O néctar é o alimento do beija-flor e das borboletas, também são das abelhas, tá bom? Uma das características dos seres vivos é a sua capacidade de reproduzir, já lemos isso. O miolo das flores existe uma parte feminina e a outra masculina. A parte masculina produz o pólen, mas para que a reprodução aconteça, os grãos de pólen devem chegar até a parte feminina da flor. Esse processo é conhecido como polinização e para ocorrer com auxílio dos insetos, morcegos, aves, o vento ou a água. Olha só o tanto de coisinha que dá para ajudar a polinização. Aqui você tem uma abelha retratada de pertinho e uma borboleta, tá? E são os animaizinhos que visitam as flores. Olha lá a abelhinha. A abelhinha vem aqui e anda no miolo da flor procurando o quê? O néctar. E aí o que ela fica? Coberta de pólen. É só a abelha que procura a flor? Não. As borboletas também procuram as flores para estar comendo néctar e acabam espalhando pólen por toda a flor, que é a parte masculina da planta, que acaba chegando na parte feminina. Isso também acontece com os morcegos, com o beija-flor, tá? E com a água. Você vai aguar a planta, às vezes a parte feminina vai para a masculina e acaba, ou o masculino vai para a feminina e acaba acontecendo também a polinização. Lembra, a gente costuma dizer que é a chuva das flores, né? Por quê? Porque chove, abrem todas as flores e acontece a polinização. Também acontece através do vento. Tem muitas plantas que fazem isso através do vento. Depois que o grão do pólen chega à parte feminina da flor, acontece a fecundação, que é a união das estruturas reprodutivas masculina e feminina. Dessa união surge um embrião, que é protegido dentro de uma semente. Então, o que acontece? Depois que a flor está aqui, ela produz semente. E essa semente, geralmente, ela fica dentro de um fruto. Por exemplo, vamos pensar lá na goiabeira. Tá aqui, todo mundo aqui na sala gosta de goiaba, tá? A florzinha da goiaba. Vem uma abelhinha, passa por aqui e fecunda essa flor. Essa flor vai se transformar em uma goiabinha que vai crescer e você vai comer, ou um passarinho vai comer e vai ver que lá dentro tem o quê? Várias sementes, né? E essa semente, quando a fruta estiver pronta, ela sai da fruta, ou seja, a fruta cai no chão, apodrece e essa semente vai parar onde? Na terra. E dessa semente nasce um novo pé de goiaba. Nós estamos aprendendo isso lá no empreendedorismo, né? Aqui, quem já plantou a planta?
Eu essa semana vou estar ensinando para vocês a plantar um pé de pimenta, né? Semente, tá aqui, é o resultado da fecundação. Dentro dela está o embrião que originará uma nova planta. As partes femininas da flor se desenvolvem e se transformam em fruto. Olha lá. Podemos dizer então que a partir das flores formam-se os frutos e as sementes, as quais darão origem a uma nova planta. Após a fecundação, a flor passa por transformações, as pétalas murcham e caem e a parte feminina da flor se desenvolve formando o fruto. As sementes ficam protegidas dentro do fruto. Os frutos protegem as sementes e podem ajudar a espalhá-la. Alguns frutos se abrem e lançam sementes no ar. Outros são comidos por animais que eliminam as fezes e nas fezes as sementinhas são espalhadas pelos lugares onde eles passam. Esse processo é conhecido como dispersão. Os dois QR Codes que aparecem nesse texto tem filminhos que explicam isso aí, tá bom? O que é o processo de dispersão. Mas aqui, ó, dá para vocês verem uma flor de romã, depois a romã pequenininha crescendo e a romã madura. Dentro dessa romã tem um monte de sementinha que vai originar outro pé de romã. Vamos lá no lápis na mão? Observe a vida de animais e plantas. É uma inspiração para observar, né? Observar a vida de muitos animais e plantas é uma inspiração para muitos poetas. Leia o poema O Beija-Flor e depois faça o que se pede. O beija-flor. Bate as asas tão depressa, subindo de flor em flor, provando cada sabor, assim que o dia começa. Beija-flor jamais descansa, porque nunca enche a pança. Claro, o néctar da flor é tão pequenininho, né, que ele precisa estar sempre voando e procurando o da flor. Vamos lá? Hoje vocês vão responder para mim a página 30. Eu vou ler para vocês o texto da cutia e o Você Sabia, mas o restante vocês vão ler e responder sozinhos, tá bom? A cutia é um roedor que se alimenta de frutos e sementes, como o pinhão. Após se alimentar, esse animal tem o hábito de enterrar a semente que sobra, provavelmente para comer depois. No entanto, muitas das sementes enterradas germinam e dão origem a novas plantas. Sem saber, a cutia planta as árvores que produzem o seu alimento. Não é legal? Ô, cutia esperta, hein? Você sabia? O pinhão é uma semente do pinheiro do Pará, árvore comum no sul do Brasil. Ela serve de alimento para muitos animais da floresta e para as pessoas, que costumam comê-los assado ou cozido. Quem já comeu pinhão? A tia Rosana já comeu pinhão, não aqui no Brasil, mas é muito gostoso. Boa atividade, pessoal. Até mais!